Hoje, eu tô com 22 anos de idade, tô passando por um momento muito delicado emocionalmente. Eu sou uma menina que trabalho, tô no último semestre da minha faculdade, tenho meu carro, moro sozinha e estou num relacionamento há 6 anos. Eu estou num relacionamento desde os meus 13, pra falar a verdade, porque essa idade foi quando os meus pais se separaram. Eu passei por um período de rebeldia e eu fiquei com minha mãe era meio rígida, então eu sinto que eu sempre busquei relacionamentos como uma forma de ter liberdade e acolhimento ao mesmo tempo. Mas nem é sobre isso a história. O fato é que eu conheci o meu atual namorado quando eu tinha 16 anos de idade. Idade essa que eu não tinha expectativa nenhuma de futuro, eu não sonhava em fazer faculdade, eu nem sabia o que eu queria ser. Mas ainda assim, eu terminei o meu ensino médio, eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer inglês e agora eu quero fazer um intercâmbio. O meu namorado, ele sempre teve uma estrutura familiar muito delicada. Desde pequeno, né? É uma família que brigava muito, sempre envolvida em coisas polêmicas, pesadas. Ele veio fruto de uma traição. Ele nunca soube quem era o pai biológico dele. Isso trazia muitas mágoas para ele. E quando ele descobriu que era o pai dele, foi assim, da pior forma possível. Ele se envolveu com uma garota e depois descobriu que essa garota era irmã de sangue dele. E a mãe dele escondeu a vida inteira dele, e o pai biológico dele tinha morrido. Então, assim, foi tudo muito complicado e ele carrega mágoas até hoje, sabe? Quando eu conheci, ele era envolvido em mundo assim de drogas, com um monte de gente nada a ver, mexia com coisa que não dava certo, era pra ele ter ido por um caminho totalmente errado. Só que quando ele me conheceu, ele mudou assim da água pro vinho. Ele mudou todo o caminho dele, as decisões dele, decidiu começar a trabalhar, focar no futuro dele, se desenvolver como pessoa e se consertou totalmente para estar ao meu lado. Inclusive a família dele me chama de tipo salvação, né? Que se eu não tivesse entrado na vida dele, talvez ele estava perdido. E desde então a gente vive esse relacionamento de 6 anos. A gente conversa sobre muitas coisas, né? A gente fala sobre casa, sobre filhos, sobre trabalho e ter as nossas coisas aqui no interior onde a gente mora. O que acontece é que desde que eu entrei para a faculdade, eu comecei a estudar, eu comecei a praticar inglês, eu comecei a querer fazer intercâmbio, muitos sonhos começaram a invadir o meu ser. Eu comecei a querer sair, a criar novas experiências de vida mesmo, sabe? Explorar novas culturas. E quando eu fui falar com ele sobre isso, ele meio que ficou estagnado. É como se os sonhos fossem só meu. Ele não quer sair da comodidade que ele tá. E para piorar mais um pouco, ele quis aumentar a fonte de renda dele apostando, começando a jogar. Isso me desanima completamente, sabe? E eu muitas vezes me questiono se é realmente isso que eu quero. Ele não pode nem tirar passaporte, porque ele tem pendências militares e de voto. Ele não faz uma movimentação, ele não comenta comigo sobre isso. Na verdade, quando eu comentei com ele sobre intercâmbio, ele quase terminou comigo, sabe? Eu posso falar sobre isso, mas ele não me apoia 100%. Não é o que ele realmente quer. E isso me deixa extremamente dividida, porque eu sinto que eu posso viver coisas a mais e ele não quer me acompanhar, sabe? E aí, o que aconteceu? Em dezembro, uma das coisas é que quando eu falei para ele do intercâmbio, eu falei em passar 3 meses fora, né? Mas depois que eu tive a rejeição dele, eu comecei até a mudar a minha rota e pensar que eu poderia passar um ano fora, estudando e trabalhando, por que não? Sabe, isso vai me crescer muito como ser humana. Só que eu não tive nem coragem de contar isso pro meu namorado, porque como ele não me apoia, eu sei que vai acabar, sabe, jogando aquela energia negativa, então eu sinto que eu não posso me abrir mais com ele. E detalhe também, o nosso relacionamento é um relacionamento que tá frio, tá distante, não tem aquela convite pra gente sair, pra gente dar uma volta. Quando a gente começou a se relacionar ali com os 16 anos de idade, eu era muito nova pra entender as dores dele. Eu tava ali pra tudo, mas quando a gente vai se tornando mulher e a gente tendo 100% de responsabilidade sobre a nossa vida, eu virando mulher e ele virando homem, a gente quer ser tratado como tal. E assim, nossa química tá muito baixa, zero conexão sexual, a gente não tem muito diálogo.
tá uma relação extremamente fria e cansativa. E isso fez com que eu começasse a pensar em sair dessa relação, sabe? Que não tá fazendo mais sentido. E aí eu tive a grande ideia de, em dezembro, baixar um aplicativo de relacionamento gringo para conversar com pessoas, para treinar o meu inglês, né? E aí eu acabei conhecendo uma amizade, fazendo amizade, a gente começou a conversar bastante e de pouco a pouco ele acabou demonstrando interesse em mim e eu acabei correspondendo. Eu não contei pra ele que eu tô dentro de um relacionamento, mas a gente sempre se fala, a gente sempre se comunica e ele disse que tá vindo pro Brasil em março. E ele disse que quer me ver. E de certa forma isso despertou dentro de mim um uma felicidade. Eu acho que mulher gosta de se sentir vista, de se sentir ouvida, de se sentir desejada, sabe? Só que eu sei que o que eu tava fazendo não era certo e muito menos bonito. Então o que eu pensei? É melhor eu terminar o meu relacionamento, porque é muito difícil ficar no meio disso, eu prefiro ficar sozinha. Se eu já tô fazendo o que eu tô fazendo, certo eu terminar. E quando eu fui terminar o meu relacionamento, o meu namorado, que a vida inteira, durante 6 anos, sempre falou que homem não chora, desabou no choro. Ele desabou no choro, ele pediu, pelo amor de Deus, pra não fazer isso, que ele me ama, que eu sou a mulher da vida dele. Ele teve uma reação que eu nunca esperava. Ele falou coisas muito bonitas pra mim, sabe? E aí, a partir desse dia, ele mudou completamente. Mudou a postura dele, começou a me chamar mais pra sair, a querer planejar coisas juntos, né? Começou a se fazer mais ativo. E aí o que acontece? Agora eu tô totalmente dividida entre eles. Porque, ao mesmo tempo, o gringo ainda fala comigo, ele tá ali, eu não tive, digamos, coragem de dispensar, porque eu sinto que é uma oportunidade de viver uma experiência, de viver coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um relacionamento que eu não tenho questionamentos contra traição, desconfiança, nada disso. A questão é só a comodidade e ainda assim ele tá buscando fazer coisas pra me alegrar e ser o homem que eu sempre quis que ele fosse, né? Então eu tô num mix de sentimento entre culpa, desejo, gratidão, amor, angústia. E eu não sei de fato o que eu faço porque eu não tô conseguindo discernir o que é realmente bom pra mim e o que realmente eu quero dentro do meu coração. Então hoje eu compartilho a minha história numa tentativa de talvez vocês me darem a opinião de vocês de uma forma amigável, me falar o que vocês pensam, o que vocês fariam, o que vocês acham que é certo e tentar me dar uma luz no meio dessa história. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe essa história dividida entre eles e eu vou dar aqui a minha análise, né, do que eu acredito se eu fosse a sua amiga, um conselho de amiga de verdade. Eu entendo que desde os seus 13 anos você vive dentro de um relacionamento e muitas das vezes você acredita que você não se conhece, não sabe o que você gosta, não sabe o que você quer e estar sozinha é muito importante pra gente ter esse encontro e essa resposta, certo? Mas, se você estiver dentro de um relacionamento saudável, você consegue se encontrar dentro de um relacionamento. Mesmo que, às vezes, vocês estejam em momentos diferentes, se vocês conseguirem se encontrar dentro desse caminho, vocês conseguem se desenvolverem juntos. Tanto é que você tá aí terminando uma faculdade, fazendo inglês, e às vezes a falta de apoio dele para o seu intercâmbio foi o que fez o seu coração dar essa esfriada. Eu conversaria com ele, se ele realmente quer estar do seu lado, os limites eles têm que ser impostos para você mesma. Você conversa com ele, se ele sempre tá tentando desde jovem, desde os 16 anos de idade, né? Ele tentando entrar dentro do caminho certo para estar ao seu lado, significa que ele acredita no seu potencial, ele acredita na sua força. Às vezes, ele só precisa também de buscar ajuda pessoal. E se você coloca isso como limite, para ele se autodesenvolver e ele vir com você, eu acredito que vocês podem viver histórias maravilhosas, experiências incríveis. Eu sei que imaginar tendo relação com gringos, né, viver essa vida solteira, isso e aquilo é maravilhoso, e é mesmo, deve ser muito bom por aí. Porém, quando a gente encontra uma pessoa que vale a pena, que é uma relação saudável, que é uma relação honesta, que é uma relação ajustável, a gente tem que sempre colocar aquela continha, né? Nenhuma relação é 100%. E às vezes a pessoa, ela é tipo 80% do que você quer, mas falta 20% para cumprir as suas exigências e você acaba deixando esses 80, 90% de parte boa para buscar 20%. E aí, quando você tá aí solteira, você sente saudade, sente a carência vai bater, né? E se você quiser voltar
pode ser que o relacionamento não volte como antes. Pode ser que ele já não volte querendo se transformar, querendo se performar ao seu lado, querendo melhorar como pessoa, sabe? Isso pode mexer muito mais com a cabeça dele. Então, realmente é uma decisão muito delicada. Mas eu, Paula, conversaria sobre o que eu desejo. Quer ficar juntos? Então vamos ficar juntos, mas eu quero isso, isso, isso e isso. Você vem ou não? Se não quiser vir, se não conseguir vir, então termina. Aí pronto, aí você vai viver sua liberdade. Mas se ele falar, eu vou, então bora, eu vou resolver isso, eu vou, né, colocar o braço na mesa né, fazer acontecer, então que vocês façam isso juntos. Porque realmente eu sou a favor de relacionamentos que dão certo e hoje em dia, gente, a gente conta tantas histórias pesadas de relacionamentos assim, ruins, e se você tem amor por ele, se você tem carinho por ele e ele tem esse amor e carinho por você, ele quer fazer acontecer, coloca os seus sonhos na frente, fala que é o que você quer, dá a oportunidade dele com você, porque se ele falar que ele não dá conta e se ele não for, você pelo menos não desistiu, você deu pra ele a oportunidade de fazer acontecer e não deu certo, entende? Esse seria o meu conselho, eu espero que seja um conselho bom, porque, sinceramente, às vezes você vai ter uma experiência e você vai ficar com esse gringo aí, pode ser que nem seja tão bom, olha que ruim, você fica tipo, ai, que triste, pensei que ia ser bom e aí acaba sendo ruim. Então, assim, pode vir tantas coisas, né? Você terminar um relacionamento pra viver isso, de fato. Se fosse pra você terminar um relacionamento pra ficar sozinha, talvez eu também, tipo, falaria pra você que ok, fique sozinha, mas não saia de um relacionamento e tente suprir com outra pessoa, porque isso vai te causar mais sofrimento lá na frente. E o que vocês acham, gente? Deixa aí nos comentários. Se você também tá dentro de um relacionamento assim, me manda sua história no stories canal de @paula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.